Então, agora vamos para o exercício 27. O exercício 27 diz assim: fazer o algoritmo para calcular o dobro de um número inteiro natural, informado caso seja par. Ou seja, se o número for par, eu tenho que calcular o dobro dele. Ou o triplo deste número, caso seja ímpar. Ou seja, se ele for ímpar, eu tenho que colocar o triplo. Então, um exemplo, aqui a gente já pode pensar no teste de mesa, no resultado. Se eu informar 2, 2 é par. Então tem que mostrar o dobro dele, que é 4. Se ele for ímpar, eu tenho que mostrar o triplo dele. Então, se eu der um exemplo de 3, ele tem que mostrar sendo como 9. Tá? Então, são duas formas da gente apresentar o resultado, né? Informando o número par ou ímpar. Então, aqui vamos colocar o exercício 27. Quando eu falo de par ou ímpar, eu vou ter que utilizar o mod. E, necessariamente, esses números têm que ser inteiros. Tá? Então, vou colocar apenas o número aqui, como variável. Ah, professor, posso colocar a variável dobro e triplo também? Pode, né? Mas eu vou fazer de uma maneira mais simplista aqui, e até para ficar mais fácil a explicação, tá? Então, esse daqui eu não vou concluir o exercício. Vou deixar mais preparado para vocês. Então, aqui eu vou colocar digite o número, leia o número. Agora vamos para os comandos do C. Sempre que eu falar, pessoal, do exercício que for para verificar par ou ímpar, eu vou utilizar o mod. Tá? O mod a gente viu nos conteúdos anteriores, fez trabalho, né, fez a prova. O mod ele serve para quê? Quando a gente faz a divisão de um número por outro, esses dois números têm que ser inteiros, né, ele vai dar um resto da divisão. Então, a gente não utiliza de forma nenhuma números decimais. E o resto da divisão nada mais é do que a resposta do mod. Tá? Então, como é que eu monto isso com a condição? Se número mod 2 igual a 0. Então, se eu informar um número par, eu dividir ele por 2, o resto dele vai ser 0. Pensem comigo. 10. 10 é par. Eu dividir ele por 2. Né? O resto dele vai ser 0. Se eu pegar um número 8, dividir por 2, o resto dele vai ser 0. Eu dividir o número 20 por 2, o resto dele vai ser 0. Então, assim que a gente verifica se o número é par. Tá? Agora, se o número é ímpar, vamos, por lógica, fazer de uma maneira mais simples também. Mas eu poderia fazer outra condição. Por lógica, se ele não for par, ele é ímpar. Tá? Então, essa é a lógica que a gente utiliza. Então, se ele for par, eu vou colocar um comando aqui, escreva número par. E daí eu coloco o dobro. Por exemplo, número vezes 2. Não é para fazer número vezes número, ou seja, não quero que leve ao quadrado. Então é para multiplicar por 2, é o dobro. Aí para o triplo, como é que seria? Então eu coloco o comando escreval aqui, ímpar, e multiplico aqui por 3. Então essa seria uma das formas de fazer, né? Lembrando que aqui precisaria ter o comando FINC. Mas antes de como eu falei que eu não vou concluir o exercício, eu vou fazer de uma outra maneira que a gente não utiliza o senão, né? No exercício anterior eu fiz o contrário, eu utilizei C, fim C e depois o senão. Aqui eu fiz o que eu acho mais fácil de fazer e utilizar a lógica. Se não for par, vai ser ímpar. Agora como é que eu fazia com o C e fim C? Então aqui eu verifico se o número é par, nesse comando. Eu faço outro semelhante para verificar se o número é ímpar. Como que eu sei que o número é ímpar? Mod 2 igual a 1. Ou seja, ele vai restar 1 se o número for ímpar. Exemplo, 11. 11 eu vou dividir por 2 e vai restar 1. 7 eu vou dividir por 2, vai restar 1. 9 eu vou dividir por 2, vai restar 1. Então, todos esses exemplos que eu falei, 11, 9, 7, vai ser ímpar. A gente sabe que é número ímpar.
A gente consegue contar nos dedos. Mas para programação, eu preciso utilizar o mod para verificar se é par ou ímpar. Tá? Da mesma maneira, eu teria que colocar o fim C aqui e uma outra resposta, digamos assim, para o exercício, tá? Para esse daqui.